Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, passando aqui para deixar uma palavra para a nossa meditação nessa tarde. Quero pedir a você para compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Fazendo assim, você nos ajuda a evangelizar e o nome do Senhor será glorificado. Quero compartilhar essa palavra que fica no livro de Tito, no capítulo 1, no versículo 16. Amém? Está escrito assim, meus amados irmãos: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém? Palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Eu quero fixar nessa parte. Eu quero meditar mais nessa parte. De pessoas, meus irmãos, que confessam que conhecem a Deus, mas a sua obra diz o contrário do que ele fala. Para que fique melhor para nós entender, pessoas que são como os fariseus. Os fariseus, eles tinham boa aparência, eles falavam que faziam, porém não faziam. Diziam que eram, porém não eram. Assim é nos dias de hoje. Muitas pessoas que dizem ser crente, mas a sua obra, meus irmãos, não condiz com a tua palavra. O teu testemunho desmente aquilo que a boca dessa pessoa fala. E nós devemos pregar mais com as obras do que com as nossas palavras. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela ganha o seu marido só com o seu modo de viver, só com o seu modo de proceder. Glórias a Deus, aleluia. E nós, meus amados irmãos, precisamos pregar mais com as nossas obras do que com as nossas palavras. Eu quero sugerir que você pregue tanto com as tuas obras, que vai chegar um momento que vai precisar até de você falar. Mas primeiro, nós temos que dar testemunho para nossas obras. Nós temos que fazer as boas obras para que, então, nós possamos pregar através do nosso testemunho. Eu quero aqui usar outro texto para poder nós comentar essa palavra nessa tarde. Mateus capítulo de número 11. Vamos ver como alguém prega com as tuas obras. Glórias a Deus. Mateus capítulo 11. Quero estar trazendo essa palavra para que nós venha estar meditando. Tem como título, meus irmãos, João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. João Batista estava preso naquele tempo e ele envia então 2 discípulos para conversar com Jesus. E aquele discípulo chega para Jesus e diz, olha o que aquele discípulo diz para Jesus, ó. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Amém? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, eu não preciso testificar de quem eu sou. Eu não preciso falar. As minhas obras falam por mim. Quando Jesus disse, olha, fala para ele as coisas que você tem visto, as coisas que eu tenho praticado. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus está dizendo, olha, as minhas obras falam por mim, as minhas obras testificam de mim. E assim, meus amados irmãos, temos que ser nós na presença do Senhor. Não adianta eu colocar uma Bíblia debaixo do meu braço e sair por aí dizendo para todo mundo que eu sou crente, dizendo para todo mundo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu prego, que eu faço a obra, se eu comprar fiado no mercado da esquina e não pagar. Não adianta, meus amados irmãos, eu ser uma pessoa que louva bem, que faça a obra do Senhor bem, se eu andar roubando e defraudando o meu próximo. Não adianta, meus irmãos, eu dizer que eu tenho fé em Deus, se eu andar por aí me prostituindo, adulterando, fazendo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Alguém vai chegar e vai rir da minha cara. Alguém vai chegar e vai dizer, aquilo ali é crente? Eu vi ele esses dias fazendo tal coisa errada. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer isso de pessoas, meus irmãos? Sabe por quê? É porque a obra dele não testifica daquilo que ele fala, daquilo que ele prega.
A obra dele é contrária, a obra dele desmente ele. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve aqui no capítulo 1 a Tito, dizendo que essas pessoas dizem que conhecem a Deus, eles confessam que conhecem a Deus. Porém, eles negam a Deus com as suas obras, fazendo gasto em energia, fazendo gasto em água. Quantos crentes, meus irmãos, que fazem esse tipo de coisa? E isso não glorifica a Deus, isso é pecado, isso é roubo. Quem rouba R$1 e quem rouba 1 milhão é ladrão da mesma maneira, meus irmãos. Então nós precisamos nos concentrar em fazer boas obras, para que as nossas obras venham testificar de nós. Jesus, no livro de Apocalipse, ele diz: eis que presto venho, e o meu galardão estará comigo, para ser entregue a cada um segundo as suas obras. A salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Nós precisamos ter boas obras diante dos homens e diante de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. As nossas obras é de suma importância. Nós não podemos pregar uma coisa e fazer outra. Nós não podemos andar em contradição. Nós temos que pregar e viver a palavra de Deus. Amém? Eu me despeço dos irmãos com a paz do Senhor Jesus.